Oi pessoal, eu sou a Nanda, professora de inglês do Colabora, e hoje eu vim dar uma dica de conteúdo para vocês estudarem para o Enem e para os vestibulares. Hoje eu falo de um assunto que eu gosto muito na língua inglesa, que são os phrasal verbs. Os phrasal verbs são verbos que, quando acompanhado de um advérbio ou de uma preposição, mudam o sentido, mudam o significado. Então eu separei 3 bem comuns aqui para vocês entenderem melhor, e depois a gente vai ver como que isso se aplica nas provas de vestibular, tá? Então o primeiro exemplo que eu separei é o give up. O verbo give significa dar. Por exemplo, I can give you a ride. Então eu posso te dar uma carona. Mas se eu acrescentar a preposição up, que é pra cima, give up, o significado muda, fica desistir. Por exemplo, it's too hard, I give up. Então é muito difícil, eu desisto. Viu como muda o significado só de eu fazer essa junção? Outro phrasal verb bem usado é o look after. Look, que é o verbo olhar, e after, que significa depois. Se eu fizer essa junção, look after, significa cuidar, tá? Então, por exemplo, eu posso falar, don't worry, I'll look after the kids. Então, não se preocupa, eu vou cuidar, eu vou ficar de olho aqui nas crianças. Nós temos também o run into. Run é o verbo correr. Into é dentro. Então, se eu fizer essa junção, run into, significa encontrar por um acaso. Por exemplo, I ran into an old friend yesterday. Então, eu encontrei por acaso uma amiga minha, uma velha amiga, ontem. E lembrando, um destaque nessa frase, que o verbo tem que estar sempre concordando com o tempo que ele tá. Então, se eu tô falando de yesterday, ontem, né, no passado, esse verbinho run, que estava no presente, vai pro passado, né? I ran into, o verbo sempre concordando. A gente pode colocar um ing no meio também, vai depender do contexto da frase e da estrutura gramatical, tá bom? Então agora vamos ver um exemplo de uma prova do Enem com phrasal verbs, ok? A gente tem uma charge aí, né, uma sala de aula cheia de alunos, e um deles vira pro outro e fala assim, How do you turn this thing on? Essa é uma questão bem facinha para quem sabe phrasal verbs, tá? Quando ele fala turn on, o verbo turn significa virar. Por exemplo, let's turn the page. Então vamos virar a página. Mas se eu coloco essa preposição on, turn on, eu quero dizer ligar. Por exemplo, can you turn on the lights, please? Então você pode ligar as luzes, por favor. Então aí nessa questão a gente, né, tem essa ironia aí da charge, ele perguntando como que turn on, como que ele liga o livro, né, fazendo uma pequena crítica aí a essa geração que só mexe no celular, tá o tempo inteiro nos eletrônicos e não consegue manusear um livro, né? Então essa questão é bem facinha para quem sabe phrasal verbs. Então a pergunta é, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on por, e a gente vai ficar com a alternativa E, desconhecer como usar um livro impresso. Bom, essa foi a dica de inglês de hoje, aqui do Colabora, espero que vocês tenham gostado. See you soon! Até mais!